O Senhor Jesus Cristo falando à igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Ele vai falar no versículo 8, Apocalipse 3:8. Eu conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Entretanto, também sei que você guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Hoje, lendo a leitura bíblica, Apocalipse capítulo 3, nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando à igreja de Sardes, à igreja da Filadélfia e à igreja de Laodiceia. E nesse versículo que eu compartilhei com vocês, irmãos, tem uma rica verdade. E essa rica verdade consiste, preste atenção, essa rica verdade consiste em que nós não conhecemos uns aos outros, ao ponto de olharmos para alguém e analisarmos essa pessoa em sua fraqueza. E não receba isso como que Deus vai falar para mim e para você sobre nossas fraquezas espirituais, quando caímos, quando somos tentados e não conseguimos nos desvencilharmos da tentação e acabamos pecando. Mas Deus quer falar comigo e com você que conhece as nossas fraquezas em termos de forças. Porque tem momento, irmão, tem momento, irmã, que é tanta luta, é tanto problema, que parece que vai nos faltar as forças. Sabe uma pessoa quando está fraca, que não consegue andar direito, não consegue realizar aquilo que tem para realizar normalmente? Então, de repente, alguém está se sentindo assim. Seja aqui nesse ambiente, seja aí, na sua casa onde você está me assistindo. E a maravilha de servirmos a um Deus todo-poderoso e onisciente está em que esse Deus maravilhoso e onisciente enxerga a nossa profundidade. Enxerga a profundidade da nossa mente, enxerga a profundidade dos nossos sentimentos. Deus, Ele nos conhece, meus irmãos, por dentro e por fora. É como quando você pega uma camisa e você enfia as mãos e você vira ela pelo avesso. Deus nos conhece pelo avesso. E Ele sabe que muitos estão se sentindo fracos, como que já não há mais força, já não há mais vida. E Ele diz: eu conheço o que vocês estão fazendo, eu conheço as suas obras. E olha, Satanás, ele é especialista em informar que Deus nos abandonou. Satanás, ele é especialista em trazer a notícia que Deus não liga mais para a nossa oração, que Deus não se preocupa mais conosco. Satanás, ele é mestre em informar que a porta está fechada. Mas olha o que é que Deus nos diz essa noite.
Eu pus uma porta aberta diante de ti. Eu pus. E não há quem possa fechar essa porta. Deus, Ele sabe da nossa fraqueza humana. Mas diga para quem está do seu lado, Ele não nos fecha a porta do acesso a Ele. Deus é acessível, igreja, mas acessa quem quer. Deus é acessível, receba isso em nome de Jesus, mas acessa a Deus quem quer. Porque se a porta está aberta, você passa por ela se você quiser. Mesmo conhecendo a minha, as suas, as nossas fraquezas. Jesus Cristo, Ele sabe muito bem o que é isso. Porque teve momentos em que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi tomado de pavor. Teve momentos em que o Senhor Jesus, Ele se sentiu tão angustiado, se sentiu tão só. Você sabe dessa verdade. E talvez você nunca experimentou isso. Eu não conheço um homem que experimentou isso. Não tenho notícia. Mas Jesus, Ele estava passando por um momento tão crítico em sua vida, como homem, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Olha só a pressão que esse ser humano estava sentindo, porque ali Jesus estava em sua humanidade. A Bíblia diz que aquele que não confessar que Jesus veio em carne, esse não vem de Deus. As duas naturezas de Jesus eram a divina e a humana. E você e eu temos apenas a natureza humana por enquanto. Ainda não somos completamente espirituais, isso só acontecerá um dia quando estivermos na glória. Então é natural, diga para você mesmo, é natural que eu me sinta fraco de vez em quando. O que você não deve aceitar é o noticiário de Satanás, é o fim. O que você não deve aceitar é o noticiário de Satanás, acabou. O que você não deve aceitar é o noticiário de Satanás, a porta já era, está fechada, travada. Deus conhece nossa fraqueza, mas também conhece a nossa fidelidade. É o tema dessa mensagem. Deus, Ele é sabedor da nossa fraqueza, de que somos fracos mesmo, mas Ele também olha para a nossa fidelidade. E aí está, meu irmão, o segredo. Ainda que você esteja se sentindo fraco, não abandoneis a sua fidelidade. Não abandone. Porque quem éramos nós quando o Senhor nos escolheu? Quem éramos nós quando o Senhor nos resgatou? E agora, meus irmãos, sabe quem nós somos? Nós somos aqueles. Isso é interessante. Que na fraqueza vamos confundir os fortes. Quem era eu e você quando Jesus nos encontrou? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Porque isso não é invenção do pastor Nildinho. Isso é Bíblia. Alguém tem um celular aí que me empreste? Raminho abriu o celular, ele pensava que eu ia fazer uma ligação para alguém. Só para usar aqui como peso, que pega esse ventinho aqui, ó, do leste, e aí fica passando as folhas. Abra aí em 1 Coríntios capítulo 1. Você já pensou
Você um dia já parou para pensar quem era eu quando Jesus me encontrou? E quem sou eu hoje? Faça esse exercício diário, meu querido. Porque dessa forma você não vai querer voltar lá para o seu passado. Você não vai querer voltar lá para trás. Nós não éramos ninguém e hoje nós somos aqueles que mesmo na fraqueza, deixa os fortes sem entender o que é que está acontecendo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 diz: ora, irmãos, considerai o que éreis quando fostes chamados. Consideremos, igreja do Senhor. Ele não diz quem, ele diz o que. Há uma diferença entre quem e o que. O que era Nildinho quando Jesus o alcançou? Coloque seu nome. O que era fulano quando Jesus me alcançou? O que era? Qual o valor que nós tínhamos? Apesar de nós valermos mais do que um mundo, como diz a palavra de Deus, para Deus, mas para esse mundo em si, o que éramos? Então ele diz: irmãos, considerai o que éreis quando fostes chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Lá fora talvez ninguém te valorizasse, porque lá fora só se valoriza, não se valoriza quem, se valoriza o quê? O que tem, o que é. Lá fora, para os padrões humanos, talvez olhassem para você e não valorizassem você em nada, porque para os padrões humanos você não tinha sabedoria alguma. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Olhavam para você e diziam: não vale nada. Vem de uma família que não tem expressão nenhuma. Quem é essa pessoa? Eu não conheço. O que éramos nós quando o Senhor nos alcançou? E continua: Deus, porém, leia comigo, Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então está se sentindo fraco, meu irmão? Permaneça na sua fidelidade, porque Deus conhece a minha, Deus conhece a sua, Deus conhece a nossa fraqueza, mas também conhece que somos fiéis. E nessa fraqueza você vai confundir os fortes. Nessa sua fraqueza você vai confundir aqueles que se dizem e se sentem fortes. Mas se, é como uma sentença matemática, se e somente se, diga para quem está do seu lado, nós permanecermos na fidelidade. E eu vou além, meu irmão. Em Deus, fala isso, em Deus. Em Deus é quando você está em Deus. Em Deus é quando você está na presença de Deus. Em Deus, mesmo na fraqueza, nos sentiremos fortes. Tudo está na condição do sentir. Alguém pode chegar para você e perguntar: como você está? E você, mesmo sabendo de toda a luta que você está passando, você pela fé declarar: eu estou me sentindo bem. Nós temos exemplo de pessoas que estavam passando tribulações tremendas aqui na palavra de Deus. E ao perguntarem como essas pessoas se sentiam, elas diziam: bem, tudo vai bem. Imaginemos dois homens presos
Porque muitas vezes, quando alguém olha para mim e para você, já recebe a informação do nosso estado, por causa do nosso semblante. Agora imaginemos dois homens, por amor ao evangelho, presos, com os pés no tronco, há quem diga que inclusive eram pendurados de cabeça para baixo. E quem olhasse para aqueles homens, poderia receber a informação: estão horríveis, estão mal. Mas pela atitude daqueles homens, quem olhasse para aqueles homens, ficaria atordoado, confuso, por imaginar que como dois homens presos naquelas condições, estavam louvando, adorando, engrandecendo ao Senhor. Isso aconteceu com Paulo e Silas, nós conhecemos a história. Então tudo está ligado, irmãos, ao nosso estado. Como é que nós vamos nos comportar? Você pode estar passando por grandes lutas, estar se sentindo o fraco dos fracos, mas continuar para cima, porque você sabe o Deus a quem você serve. Ou você pode estar passando por lutas mínimas e já se sentir muito para baixo. Não abandone a sua fidelidade, porque Deus conhece a nossa fraqueza, mas Deus também conhece que somos fiéis. E aí está Ele colocar a porta aberta e ninguém fechar. Em Deus, na fraqueza, nos sentiremos fortes. Avance um pouco mais na sua Bíblia e chegue a 2 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, nós não somos mais conhecidos como o povo que se alegra somente quando tudo vai bem. Não podemos mais ser confundidos com esse tipo de gente. Vai tudo bem, então há grandes motivos de alegria. Sabe por quê? Porque mesmo que tudo não esteja saindo como o projetado, se você estiver bem espiritualmente, a sua vida vai muito bem, obrigado. Quantos estão vencendo, prosperando? Quantos estão vendo os seus projetos decolando? Mas espiritualmente são pessoas amarguradas, tristes, depressivas. O valor está, meus irmãos, em que continuemos pensando assim e buscando uma vida espiritual plena na presença do Senhor. Então, quando estamos em Deus, preste atenção nisso, porque isso é o fator determinante em buscar mais a presença do Senhor. Porque ninguém se conhece, repito o que falo aqui muitas vezes, ninguém se conhece melhor do que você e Deus. Então você sabe como anda a sua vida espiritual. E quando nós estamos em Deus, é como que Deus fosse um lugar, uma torre segura, um lugar de refúgio. Quando estamos em Deus, quando estamos no Senhor Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo, ainda na fraqueza, nos sentiremos fortes. 2 Coríntios 12, versículo 9. Nós vamos ver Paulo recebendo a resposta de Deus para algo que ele já tinha clamado por 3 vezes. Paulo ele vai declarar que as revelações que ele recebia de Deus eram revelações tão profundas
que para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, um espinho de Satanás veio sobre sua carne. Olha só o grau de maturidade desse cara. Deus, ele me revela tão grandes coisas, para que eu não me exalte e pense, eu sou bom, eu sou o bam, eu sou o melhor. Satanás foi lá, porque Deus permitiu e cravou um espinho na carne de Paulo. E Paulo, discernindo essa situação, que Satanás havia cravado aquele espinho na carne dele, para que ele jamais pudesse se exaltar, por causa das grandezas das revelações, ele diz que ora a Deus 3 vezes, para que Deus afastasse dele aquele espinho na carne. Que alguns, em suas correntes de pensamento, falam que era uma enfermidade, outros dizem que era um tipo de tentação, um tipo de fraqueza. Mas a verdade é que, independente do que fosse, aquele grande homem de Deus, servo de Deus, chamado Paulo, mesmo orando 3 vezes, recebeu uma resposta de Deus, que é a partir do versículo 9. Ele, porém, me disse: olha só, você orar a Deus de forma fervorosa para Deus te livrar de algo, e Deus te dizer: a minha graça te basta. Será que eu e você esquecemos o que significa a palavra graça? Diga aí para o seu irmão que está do seu lado o que significa a palavra graça. Graça significa favor imerecido. Deus disse para Paulo: olha, o favor que parte de mim para você e você não merece, te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está pensando que quando você está se sentindo fraco, Deus não está aperfeiçoando o poder dele em ti? Quem te dá essa notícia é Satanás, porque a palavra me ensina o contrário. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque foi ele que declarou a Paulo, e isso chegou até a mim, está chegando até você. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha só, a conclusão que Paulo tira: de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Ei, preste atenção. As suas fraquezas não são para você se sentir a pior das criaturas. As suas fraquezas não é para você se sentir o mais indigno dos servos de Deus, das servas de Deus. Ande na mesma conclusão que Paulo extraiu da resposta de Deus. Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo conclui: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Sabe para quê? Para que em mim habite e continue habitando o poder de Cristo. Porque quantas pessoas, por se sentirem fortes, por se sentirem capazes, abandonaram a fé. E o versículo 10, Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas minhas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições que eu sofro, eu sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Se tudo isso acontece por amor a Cristo, é motivo de sentirmos prazer.
Pois quando estou fraco, declare em alta voz isso. Pois quando estou fraco, então é que eu sou forte. Quando você está sentindo fraqueza na sua carne, você sabe que existe uma luta entre o espírito e a sua carne. Quando a sua carne ela está fraca, aí é que Deus está aperfeiçoando o poder em você. Agora, isso não quer dizer que você vai se dobrar à fraqueza da sua carne e vai passar a andar de qualquer forma, não. Fidelidade, não esqueça disso. Deus conhece a fraqueza, mas também conhece a fidelidade. Não saia, não arrede o pé da sua fidelidade. Em Deus, meus irmãos, é isso que esses 2 versículos me ensinam. Em Deus, na fraqueza, eu e você podemos nos sentir fortes. E andando em fé, da fraqueza tiraremos a força. Somente andando em fé, diga isso, somente andando em fé, da fraqueza, eu tiro força. A Bíblia diz que nós vamos indo, não é de fraqueza em fraqueza. A Bíblia nos diz que nós vamos indo de força em força, mesmo quando nos sentimos fracos. Hebreus, capítulo 11. Então você vai perguntar para a pessoa que está do seu lado, mas ninguém responda um ao outro. Pergunte para ele: estava se sentindo fraco ao chegar aqui? Responda não. Pergunte: estava pensando em desistir? Diga a verdade, diga, estava pensando em desistir? Deus trouxe você, Deus me trouxe, Deus nos trouxe aqui para sairmos daqui diferentes. A porta continua aberta, o acesso a Deus continua aberto. A diferença está em quem acessa a Deus. Porque de repente você vê uma porta aberta em determinado lugar e alguém diz: vamos lá, Adélio, vamos passar. Vamos lá, Adélio. E Adélio diz: não, pode ir, eu vou ficar. Puxa vida, eu falando isso agora me lembrei do meu chamado para vir ser missionário nessa igreja. Nesse mesmo lugar eu estava, louvando ao Senhor. 2 ou 3 irmãs, que eu não lembro quem era, se era Ivaneide, Maria de Carlindo. Esse era o ministério de louvor das antigas. Uma caixinha de som, de um lado desse tamanho, outra caixinha de som. E naquele tempo não existia outro instrumento que não fosse um teclado. Que mais tinha teclas que não tocava do que tocava, mas daquele jeito mesmo as irmãs louvavam ao Senhor. E talvez na igreja não tivesse umas 20 ou 30 pessoas, em toda a igreja. E eu aqui louvando ao Senhor, porque, meu irmão, desde que eu me converti, que Deus me fala sobre o poder da adoração. O poder da adoração. E a adoração está aí dentro de você, está dentro de mim. E após tantos anos, ouvindo o Evangelho, ouvindo a necessidade do campo, foi em um louvor que Deus me deu minha última visão. E eu me via em meio de um túnel totalmente branco. Piso branco, paredes brancas e teto branco. E eu me vi de pé naquele túnel, como que entrando naquele túnel, mas ainda não era o acesso,
porque no final daquele túnel tinha uma porta estreita, de uma madeira de lei escura, entalhada, e aquela porta se abriu sem a ajuda de mãos, e aquele túnel que era branco, a sua claridade sumiu diante da luz que se acendeu do outro lado da porta. A porta estava aberta. E eu ouvi uma voz que me perguntava: você vai passar ou vai ficar? E eu entendi que era a porta do ministério. E naquele momento eu caí de joelhos no chão, chorando ao Senhor. E eu acessei aquela porta. Eu transpus aquela porta, eu passei aquela porta. É o que Deus está nos dizendo hoje. Eu sei da sua fraqueza, mas eu sei da sua fidelidade. Eu abri uma porta que ninguém poderá fechar a minha presença. E andando na fé, meus irmãos, da fraqueza nós vamos tirar força. Da fraqueza nós não vamos tirar mais fraqueza. Porque o servo de Deus foi chamado para andar de força em força, e não de fraqueza em fraqueza. E Hebreus capítulo 11, versículo 33, falando sobre os homens que andaram na fé, falando sobre homens que andaram pela fé. Diz a palavra de Deus, 32. E que mais direi? Certamente me faltaria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Irmãos, preste atenção. É preciso você ler a Bíblia e conhecer a vida desses homens, para saber que eles são homens preeminentes da Bíblia, mas todos eles passaram por grandes lutas. Mas qual o segredo desses homens ter permanecido? A fidelidade a Deus. Versículo 33 diz: os quais pela fé, olha, não tem outra forma, é pela fé. Os quais pela fé venceram reinos, venceram exércitos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. E olha o que é que diz o versículo: da fraqueza tiraram forças. Pela fé, na fé, da fraqueza se tira forças. Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Igreja do Senhor, corpo de Cristo, meu querido irmão, minha amada ovelha, eu olho para você e não enxergo sua fraqueza, como você olha para mim e não enxerga a minha. Mas Deus olha e enxerga. Mas Deus enxerga outra coisa. Deus enxerga a minha, a sua, a nossa fidelidade. Então a porta, o acesso continua aberta. Volte para Apocalipse. Conheço as tuas obras. 3:8 de Apocalipse. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Irmãos, eu tenho dito isso corriqueiramente. Entenda,
Só quem pode fechar a porta para você entrar na presença de Deus é você mesmo. Porque a porta continua aberta. É você mesmo através das suas ações. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Deus vê a nossa pouca força. Deus vê as nossas fraquezas. Sei que tens pouca força. Deus tem consciência da nossa pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Só guarda a palavra de Deus quem é fiel. O infiel não guarda a palavra de Deus. Observemos que o Senhor Jesus Cristo caracteriza o amor de alguém a Ele. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus Cristo caracteriza o amor de alguém a Ele de que forma? Como é caracterizado o amor de alguém por Jesus? Guardando as minhas palavras, Ele diz. Aquele que me ama, guardará as minhas palavras. Então é preciso compreender. É preciso entender, meu irmão, que mesmo na fraqueza, Deus vê que nós continuamos guardando a palavra do Senhor.